pessoas do lado verde da força! Mais uma vez esse casal, no Casal Plantarum visita aqui em Nova Petrópolis, em um lugar encantado, chamado Escultura Parque Pedras do Silêncio. Não é, meu amor? Exatamente, um lugar maravilhoso, vocês verão. A gente vai mostrar tudo desse parque para vocês. Ok, gente, eu estou aqui em Nova Petrópolis, no Parque das Pedras do Silêncio, da Pedra do Silêncio, aqui com o proprietário, criador e idealizador, o Valmor, gente fina, que desenhou isso aqui há muitos anos, teve esse sonho, ele sempre trabalhou na área privada, na indústria, e de repente ele tinha esse sonho de ter um parque de visitação que contasse a saga da imigração alemã aqui para o Brasil. E ele teve uma ideia genial, que é fazer isso, contar isso através de esculturas. E colocou aqui nesse parque maravilhoso que vocês estão vendo aqui no fundo, né? E eu gostaria que ele contasse para a gente, porque é uma história muito interessante, gente. Como começou tudo, ele vai falar em algumas palavras, basicamente. Como é que foi essa história, o Valmor? Conta para nós aí. Então, Lorenzi, o parque ele foi montado com o principal objetivo de resgatar a história da imigração germânica ou alemã da região e divulgar essa história de uma forma bem diferente, então por intermédio de esculturas, né? Até porque a gente está numa região, né, que ela é muito propícia para o turismo, né? Então a gente aproveitou esse gancho e muitas pessoas que visitam a nossa região têm curiosidade de saber como, quando e por que tudo isso aconteceu, e aqui a gente fala. Então, montando esse roteiro histórico e cultural, ele serviu de base para 3 escultores contar essa história, então, por intermédio dessas esculturas. Ele foi montado em vários capítulos e cada capítulo gerou uma escultura. Então, a gente hoje tem um pouco mais de 80 esculturas que conta essa história. Em tamanho real, ou bem maior, aquela lá de 5 metros de altura, gente. É um trabalho maravilhoso, gente. Se vocês vierem para o sul, não deixe de visitar. Mas conta um pouquinho, o Valmor, você me contou essa história em off aqui, sobre esse lance de achar um escultor que aceitasse o desafio de fazer isso. E, em poucas palavras, não precisa contar toda a história, que é longa. Por favor. Então, tá. O desafio, a gente sabe que escultores você não acha em tudo que é esquina, né? Então a ideia surgiu conhecendo o Rogério Bertoldo, que é um escultor gaúcho, e aí se teve a ideia de montar esse parque de esculturas, uma maneira bem diferente de contar essa história. E que inicialmente também não acreditou muito na ideia de materializarmos essa ideia, esse sonho, né? E aí nós tivemos o desafio de achar outros escultores, né, para nos apoiar. Isso, como eu falei antes, não é muito fácil, mas eu sempre digo assim, com persistência a gente acaba achando os caminhos a serem trilhados. Então achamos o escultor, que é o Cristóvão Hullen, que começou a esculpir, e no decorrer dessa jornada, o Rogério Bertoldo ele acabou se inserindo novamente, e estávamos sempre em contato nesse meio tempo, onde então ele veio, morou aqui no parque e esculpiu também a outra metade do parque. Então são 3 escultores que fizeram essa questão artística, né?
pessoal, a minha praia, vocês sabem, é plantas. E aqui no Esculturas Parque Pedras do Silêncio, não deixa a desejar em termos de plantas. Eu conheci esse parque quando estava no início da construção e realmente o Valmor introduziu muitas espécies. Eu já diria que ele é um jardim completo hoje, tanto na diversidade, na organização das plantas, das espécies, no paisagismo. Portanto, eu diria que pode ser considerado um jardim de visitação também, ok? Lógico que a atração principal são as esculturas, mas é um parque lindo para se visitar, para você relaxar, para você, inclusive, se você gosta de tirar fotografias, tem muitos espaços instagramáveis e plantas muito diversificadas, uma flora muito diversificada, inclusive com vegetação natural e como aqui atrás, no fundo, uma matinha, né? Típica aqui da região sul. Portanto, se vocês vierem para cá que gostam de plantas, não se decepcionarão, com certeza, porque tem plantas para todos os gostos e tem assunto para todos os gostos. Mas é interessante, gente, que geralmente esses sonhos são feitos e realizados por bilionários excêntricos. Mas o Valmor é como eu, alguém do povo que trabalhava como empregado e eventualmente tinha esse sonho. E finalmente realizou. Tanto que a área ele comprou depois que ele tinha feito todo o estudo, né, histórico dessa imigração e ter contactado os escultores. Então foi uma coisa que nasceu, que a gente sempre fala, made from scratch, começou lá do zero, ele não tinha nenhuma grande propriedade. Realmente isso dá muito mais valor ao seu trabalho, porque e principalmente para se mostrar como exemplo para outras pessoas que muitas vezes têm sonhos parecidos. Mas esse é um parque sui generis, gente, não tem nada parecido no Brasil. E se vocês vierem ao sul, eu recomendo, venham aqui em Nova Petrópolis, que é aqui na Serra Gaúcha, próximo de Gramado, Canela, e façam uma visita. É um parque que você consegue visitar em 2, 3 horas, muito interessante, que além de esculturas é muito lindo, tem muitas flores, é um jardim completo, ok? Beleza? Então eu agradeço aqui a participação do Valmor. Se tiver mais alguma coisa para dizer para quem está querendo se aventurar num sonho desse, o que você tem mais a dizer com relação, você já conhece o nosso parque também lá em Nova Odessa, né? O que você gostaria de deixar como você tem um filho que está seguindo os seus passos, qual as palavras que você tem a desejar para esses jovens que muitas vezes têm sonhos semelhantes? Lourenço, acho que tu falou muito bem, essa questão de sonhos a serem realizados, muitas vezes não são os recursos que fazem com que esses sonhos se realizem, sim a vontade de querer fazer, a dedicação, o trabalho. Tudo dá muito trabalho, né? Mas se você faz isso com vontade, com prazer, gostando do que você faz, certamente o resultado chegará. Então, com muita determinação também, né? Muita determinação, e isso nos outros empreendimentos, como tu falaste, o teu foi exatamente a mesma história. A gente não enxerga as pedras que o Lourenço carregou para chegar no que ele está hoje, né? A gente só vê a glória agora, que está tudo bonito, tudo maravilhoso lá no Plantário também. Mas acreditem, cada um no seu sonho,
que é possível realizar sim. É possível chegar lá, gente. Então eu agradeço aqui a participação do Valmor e agradeço o convite de conhecer aqui o parque e visitar. Ele dedicou horas aqui assessorando a gente. Então, muito obrigado, Valmor. E reitero o convite para você voltar em Nova Odessa, ok? Tá ótimo, agradeço e para mim é sempre um grande prazer te encontrar aqui, meu amigão, tá? Valeu. Um abraço para todos. Obrigado a todos aí, gente. Até a próxima. Bom, pessoal, então foi isso. O parque é maravilhoso mesmo, de verdade. É o resultado de um trabalho do Valmor e da família dele que estão aqui diariamente trabalhando, realizando esse sonho que foi montar um parque de esculturas, né? Tanto que o nome é Esculturas Parque Pedras do Silêncio, que conta uma história muito linda da imigração do povo germânico para o Brasil. Então, se vocês puderem, a gente recomenda muitíssimo. Com certeza. O parque fica aberto de segunda a segunda, todos os dias, das 9h30 até as 18 horas. Tem um valor da entrada, é claro, né, de bilheteria, mas venham e vivenciem essa experiência desse parque. Exatamente.